Vamos à resolução de algumas questões que foram propostas nas aulas anteriores. A primeira questão é a questão 11 da página 21. Lendo a questão, diz o seguinte: um recipiente calibrado contendo 485 ml de água, densidade igual a 1,00 gramas por centímetro cúbico, colocou-se um objeto feito de um único material, de massa igual a 117 gramas. Observou-se que o objeto imerge e que o nível da água no recipiente passou a ser de 500 ml. Com esses dados e consultando a tabela abaixo, densidade em gramas por litro, podemos afirmar que o objeto pode ser feito de... Aí tem a tabela. A tabela nos mostra material: chumbo, densidade 11,3, ferro 7,8, osso 2,0, cortiça 0,3, pedra 5,0. Ou seja, nós vamos utilizar dessas informações para encontrar uma dessas densidades. O resultado encontrado a gente compara com essa tabela e marca a opção correspondente. Aqui um detalhe, ó, imerge, quer dizer que ele afunda. Então vamos lá. Primeira informação, um recipiente calibrado contém 485 ml de água. Então, volume da água, 485 ml. Colocou-se um objeto, tal, observou-se que o objeto imerge e que o nível do recipiente passa a ser de 500. Então, o volume da água mais o objeto agora será de 500 ml. Colocou-se um objeto de massa igual a 117 gramas. Então, massa do objeto, 117 gramas. Vamos calcular o volume do objeto. Vai ser o volume total menos o volume da água. Portanto, o volume do objeto vai ser 500, que é o total, né? Menos 485. Volume do objeto, 15 ml. Calculando a densidade do objeto, temos densidade é massa sobre volume. Densidade vai ser 117 menos dividido por 15. 117, que é a massa do objeto, dividido por 15, que é o volume. Densidade do objeto, 7,8 gramas por centímetros cúbicos. A gente voltando lá para a nossa questão, 7,8 é a densidade do ferro. Então, a densidade encontrada foi 7,8, que corresponde à densidade do ferro. Portanto, a alternativa é letra C. Ok, pessoal? Próxima questão, a questão 13 da página 25. Questão de Enem, questão de anos anteriores. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, ou seja, na nossa linguagem do dia a dia, calor é identificado como algo quente, né? Quando a temperatura está alta, a gente diz que está com calor, o dia está quente. E temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática, né? Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, nós temos aqui, primeira situação, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Letra C, a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior, com menor temperatura do que a dele. Então, dessas 5 situações, qual delas a gente não consegue identificar através dos conceitos do dia a dia, né? A mãe colocar água na água da banheira, né? Será que isso é possível? É sim, né?
A chama do fogão pode ser utilizada para aumentar a temperatura da água de uma panela? Pode. Todo mundo aqui já presenciou a água fervendo, a água do café, né? A água quente que está em uma caneca passa de uma para outra a fim de diminuir sua temperatura. Correto. Ficar transferindo a água de um recipiente para outro para assim diminuir, esfriar, né? Um forno pode fornecer calor a uma vasilha? Pode. O processo de assar um bolo, né? É isso aí, essa letra E. Então, de todos esses, a letra A é a que não pode ser verificado com os conceitos do dia a dia, né? A letra A não tem como verificar se a água está à mesma temperatura durante o período em que está fervendo. Pelo contrário, a nossa ideia é que ela, quanto mais tempo ela passa na vasilha, no fogo, mais ela vai aumentar a temperatura. E isso está errado, né? Quando a água começa a ferver, ela se mantém em 100 graus Celsius. Então, diante desses comentários, a alternativa é a letra A. Ok, pessoal? Valeu! Vamos a uma outra pergunta. A questão 4 da página 34. O café solúvel, aquele café em pó que a gente chama de Nescafé, que é uma das marcas, né? É obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa diretamente e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminado do sistema por sucção. Então está aí o processo de fabricação do café solúvel, né? E com a remoção da água do sistema, por meio de sucção, resta o café em pó e seco. Então, nesse processo aí de fabricação do café solúvel, quais são as mudanças de estado físico que a gente pode observar? Então, a solução é congelada. Se a solução é congelada, é porque a água passa do estado sólido para o estado... A solução é congelada. Então, a água passa do estado líquido para o estado sólido. A água em estado sólido passa rapidamente para o gasoso. Então, é outro processo. Então, eu tenho dois processos. A água sendo congelada, que é a passagem do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. E a água passando do sólido para o gasoso, que nós chamamos de sublimação. Então, a alternativa correta vai ser letra B, solidificação e sublimação. Ok? Vamos à questão 4 da página 34. Vamos lá. Joseph Corey, do Instituto Technion de Israel, montou um equipamento que consiste em uma série de painéis plásticos que coletam o orvalho noturno e o armazenam num depósito situado na base do coletor. Um coletor de 30 metros quadrados captura até 48 litros de água potável por dia. Dependendo do número de coletores, é possível água suficiente para comunidades que vivem em lugares muito secos ou em áreas poluídas. A inspiração de Joseph foi baseada nas folhas das plantas, as quais possuem uma superfície natural de coleta do orvalho noturno. Então, esse orvalho é aquela gotícula de água que a gente percebe nas folhas das plantas de manhã cedo, né? Quem tiver a curiosidade de observar aí, vai ver que ao amanhecer do dia, por volta de 5, 5 e meia da manhã, as plantas elas ainda estão com aquelas gotículas de água na superfície das folhas, tá? Aí nós temos aí, sobre essa afirmação, é correto afirmar que a formação do orvalho resulta de, primeiro, uma mudança de estado físico chamada condensação. Segunda, uma transformação química chamada sublimação. Terceiro, uma transformação físico-química chamada oxirredução. Quarta, uma transformação química chamada vaporização. Quinto, uma mudança de estado físico chamada sublimação. Ora, gente, o orvalho, a água à noite, que encontra-se no estado de vapor, quando ao cair da noite a temperatura baixa, né,
Então, a água ela volta do estado de vapor para o estado líquido. Então, a água está mudando do estado de vapor para o estado líquido, né? Coleta um orvalho noturno, né? Então, dessas opções, nós podemos afirmar qual delas é verdadeira, né? Então, de acordo com os nossos comentários aqui, a verdadeira é a 1. É uma mudança de estado físico chamada condensação. Essa mudança de estado físico, nós podemos observar também quando você coloca água gelada em um copo de alumínio, por exemplo. Você percebe que o copo fica totalmente úmido do lado de fora. E isso ocorre não porque a água vai passar pelas paredes do copo. Isso ocorre porque quando você coloca água muito gelada em um copo de alumínio, o ambiente na parte externa do copo de alumínio tem vapores, né? Vapores de água, que é o que dão a umidade relativa do ar, né? Então esses vapores, eles ao baterem no copo, eles voltam do estado de vapor para o estado líquido, através do processo chamado condensação. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal.